alunos, canal Valentes da História. E o tema de hoje é Invasão Estrangeira, parte 2. Check! E o que a gente vai falar? A gente vai falar da questão da invasão francesa, né? A gente tem 10 minutos de vídeo. E aí o que eu pretendo fazer com vocês? Falar da invasão francesa e da invasão inglesa e por quê? A gente vai revisar, não é? Professora, vamos revisar o quê? Vamos revisar a primeira invasão que a gente deu em administração colonial. Porque é uma coisa muito importante e peça-chave para a aula de hoje. Tá, vamos falar um pouquinho. Primeiro, a gente vai ter o período, né, onde o rei francês e até a Inglaterra vão começar a questionar o Tratado de Tordesilhas, né, século XVI, por aí, tá? E aí ele vai questionar, ele vai perguntar, né, qual foi o momento, né, que o Adão deixou o testamento dividindo o mundo entre França e Portugal, né? Lembrando que a França já tinha relações com Portugal e o Brasil, tá? Eles eram os particulares que retiravam para o Brasil, isso a gente já falou várias aulas aí anteriores, tá? Então, né, já tá aqui, achou tudo bonito, né? Relatou pro rei, o rei, o que ele pensou? Posso também, né? E aí a gente tem todo esse contexto mais exacerbado, tá? A França vai invadir, né, o Brasil, né, o Rio de Janeiro, na verdade, em 1555, né, com o Nicolas Villegamont, né, francês, né? E vai fundar, né, no Rio de Janeiro a França Antártica em 1555. Você vai ter todo um processo de batalhas ali, né? Você vai ter o grupo português aliados aos Terminóis, né? Que o líder dos Terminóis, a tribo Terminó, é o Araribóia. Todo mundo sabe dessa história linda. Os meus alunos sabem que é o famoso, né, indígena, né, que nadou, né, diz a lenda de Araribóia, né, com a tocha na boca na Baía de Guanabara. Coisa que é uma lenda que todo mundo sabe, mas é uma brincadeira, assim, entre as turmas, né? É uma lenda, né? O cara é bom, né? Teve um aluno meu que falou que ele nadou com a tocha apagada. Pode ter coerência. Vou partir para a próxima situação, né? O Araribóia tem uma curiosidade interessante, né? Eu tenho certeza que vocês já foram em Niterói. Tem uma estátua, um busto dele lindo lá em Niterói, tá na praça principal. E o Araribóia, ele vai ser o único indígena a fundar uma cidade no Rio de Janeiro e no Brasil, que seria Niterói, né? Após as guerras, ele ganha de presente do Mendes Sá, né? Por ajudar na expulsão dos franceses, ele foi chave fundamental. E ele ganha Niterói de presente e funda a cidade de Niterói. E aí a gente parte também para a questão das batalhas. Você tem os Terminóis ao lado dos portugueses e vocês têm os Tamoios ao lado de quem? Dos franceses. E aí você vai ter as batalhas. Né? No caso, o Estácio de Sá vai ajudar na expulsão, né? E vai ser o principal fundador da cidade do Rio de Janeiro em 1565, tá? Então a gente tem toda essa questão, tá? E aí a gente vai ter a Paz de Iperoig. Professora, o que é isso, Paz de Iperoig? Né? Vai ser a paz, né, após a expulsão dos franceses, que vai ser promovida pelos jesuítas entre os portugueses e os tamoios. Isso é importante, isso geralmente cai, então fica ligado. Próxima questão que a gente tem que falar sobre isso, né, uma fofoca palaciana, né, Estácio de Sá funda a cidade de Janeiro, né, depois ele morre com a flechada, né, do índio, né, então uma flechada e ele morreu. E aí a gente entra, né, no segundo ponto sobre a invasão francesa, que é a partir do tratado não, a partir da União Ibérica, que já tem um motivo prévio, né, o motivo já é diferente dessa invasão. Professora, qual é o motivo? Vamos lá. A França tinha rixa com a Espanha, ela acabou de entrar em guerra com a Espanha, Guerra dos 30 anos. É claro que a França tinha rancor. E quando a Espanha se uniu a Portugal, quem vai tomar a represária? Brasil, né? E no fim, Portugal. Já sabemos de toda a história triste, né? E aí, nesse contexto, você vai ter a invasão em 1602, ainda em União Ibérica, né? União Ibérica, 1580 a 1640. Isso cai na ESA, não esquece, não. É um período, você tem que entender o contexto para você entender o porquê das invasões. Então, vamos lá. Você vai ter a invasão de São Luís do Maranhão e a fundação da França Equinocial. Vamos lá, duas invasões francesas. 1555 a primeira, fundação da França Antártica. 1612,
Maranhão, fundação da França Equinocial. Casos diferentes. Quem vai invadir a França Equinocial, quem vai invadir o Maranhão vai ser o Daniel de La Tour, tá? Então ele vai invadir, tá? Esses são os dois momentos que a França invade dentro, né? Um num contexto e outro no outro. Após o fim da União Ibérica, a França vai invadir de novo também, tá? Você tem em 1710 e 1711 a tentativa de invadir o Rio de Janeiro pelo Duguay-Trouin, tá? E aí a gente parte para Inglaterra e Espanha. Por que a Inglaterra invadiria, tá, meus amores, o Brasil? Isso é super importante, a gente tem que falar disso, tá? A Inglaterra, ela também teve um rancho, né, uma guerra, né, uma violência com a Espanha. A Espanha vai invadir a Inglaterra com a sua linda armada invencível no Canal da Mancha, né? Lembrando que a Inglaterra era uma ilha e tinha uma das melhores marinhas. O que a Inglaterra faz? Detona a armada invencível. É claro, guarda-mágoas da Espanha. E aí, em 1591, a gente tem a invasão, né, do Brasil pela Inglaterra. Quem vai invadir, queridos? Thomas Cavendish, né? Falei o inglês bem enrolation, né? Ele invade São Vicente e Santos em 1591, tá? É claro que eles vão ser expulsos, não vai durar muito essa alegria. E aí a gente parte para o contexto da restauração portuguesa para fechar essa matéria. Professora, por que você vai ter a restauração? Olha, pensa comigo, a gente falou nas aulas anteriores sobre a questão do Tratado de Tomar, sobre por que Portugal aceitou, né, a União Ibérica. Você tem a morte, né, do Dom Henrique, o sumiço, Dom Sebastião, todo aquele contexto de vazio do poder. Filipe II, ele vem para Portugal prometendo mundos e fundos. Ele promove, né, o Tratado de Tomar, onde ele diz que vai existir autonomia política e administrativa de Portugal. E não tem essa autonomia administrativa e nem política, meus amados. Então, né, o primeiro ponto que faz com que Portugal, né, tende a se restaurar em 1640 seria o desrespeito às promessas da Corte do Tratado de Tomar, tá? Outra questão, o cenário político. Pensa comigo, todas as invasões estrangeiras estavam ocorrendo na colônia de Portugal, do Brasil. Coitado de Portugal. Portugal tomou um sacode eterno. Invasão no Rio de Janeiro, invasão em São Luís, invasão em São Paulo, em Santos e São Vicente. Portugal tomou todo o tiro, né, que a Espanha deveria tomar, né? Porque as posses, apesar de estarem, né, em União Ibérica, era de Portugal. Portugal só levou, né, porrada, né? Apanhou feito mulher de malandro, né? E aí a gente parte pro segundo, né? Esse ponto que eu tô falando é desavenças espanholas com diversos países europeus. Isso vai só prejudicar Portugal, tá? E é muito importante vocês entenderem que a única prejudicada nessa União Ibérica foi Portugal. Por isso que Portugal acaba se restaurando, tá? Em 1640, você tem um rei assumindo o trono, né? O trono volta para Portugal. Claro que ela vai ter ajuda de uma galera forte aí para sair, né? A galera que invadiu ela vai ajudar, né? Porque já não gosta da Espanha, invadiu ela de raiva da Espanha. Então você vai ter ajuda da Inglaterra, da França, na restauração portuguesa, que ela vai meter o pezinho dela, né? E sair dessa rabuda, né? O que eu queria dizer para vocês, a gente também viu a invasão holandesa no último. Então, diversas invasões dentro do contexto do Brasil foi devido às desavenças espanholas, né? Pela Europa. Eu falo que Portugal casou com a Espanha e a Espanha era a barraqueira da Europa e ela arrumou desavença com todo mundo. E Portugal só tomou na cara na União Ibérica. Sem contar que várias questões do Brasil e várias questões de Portugal, principalmente de administração de economia, eram ignoradas pela Espanha, né? Em muitos casos, quando havia uma invasão, a Espanha demorava para mandar uma armada, demorava, tipo assim, sacaneava legal. Então Portugal chegou no limite do aceitável para ela, né? Em 1640 restaura, tá? E aí você tem uma mudança de panorama político, que o Brasil passa, né, a ser de Portugal novamente, uma mudança na delimitação do Tratado de Tordesilhas, porque a partir do momento que Portugal e o Brasil estão unificados,
né? O Tratado de Tordesilhas perde a validade. E aí você vai ter, né, o pessoal transitando dos dois lados. O que, que vai acontecer? Você vai ter uma ampliação, né, desse tratado, vai caminhar a linha, né, vai, né, aumentar a posse de Portugal, o território, dentro desse período onde ficou de União Ibérica. Então, essa é a principal mudança, tá? Você vai ter uma apreensão, né, do território português aqui no Brasil, né? E aí a gente vai ver isso, né, se ampliando em expansão territorial, que é a próxima matéria, tá? Na verdade, eu não vou dar, ela já existe. Que bom, né? Peço os alunos para que assistam Expansão Territorial, ela já tá no canal, tem até resolução de exercício. Então vai ser a próxima matéria. Geralmente vem expansão territorial depois de invasão estrangeira. Então já tem um vídeo aí no canal que eu fiz para as minhas ESAs passadas. Então peço a vocês para olhar com carinho, tem resolução de exercício, tem tudo, tá? Posteriormente eu posso fazer uns vídeos com resolução de exercício. Então eu peço, se vocês quiserem que eu faça alguma coisa, que vocês peçam aí, que aí a gente vai resolver os exercícios juntos. Sejam bem-vindos aos Valentes da História.